Oi, eu sou Silmara, esse é o Momento 1 da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar quais os livros eu pretendo ler agora no mês de julho e principalmente na Maratona Literária de Inverno, a MLI 2022, organizada pelo GF, o Geek Freak. E essa é a primeira vez, que eu consigo participar de uma maratona literária, porque finalmente eu consegui um tempo disponível e é com garantia, que eu vou conseguir participar dos desafios e tudo mais. Mas antes de começar a falar, sobre quais os livros eu incluí nessa meta, aproveita que você já chegou aqui, já se inscreve aqui no canal para me acompanhar nessa maratona, para saber se eu consegui cumprir aí com esses desafios. E aproveita também e já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo, ajuda no crescimento do canal. Vamos aí seguir com a meta de chegar aos 2K, aos 2.000 inscritos. Então aproveitem também para me ajudar compartilhando esse vídeo com quem você sabe que gosta de uma leitura, que vai de repente participar também dessa maratona. Enfim, compartilhe aí com geral. E aqui embaixo na descrição vai ter o link geral da Amazon também, que você pode adquirir qualquer coisa no site da Amazon, qualquer item, que me ajuda com uma comissão sem que mude nada no valor da sua compra. E todos os livros, que eu citar aqui nesse vídeo, vai ter o link de compra também na descrição, para se caso você se interessar por algum deles e também tiver interesse em ler. Recados dados, então, bora começar a falar sobre a maratona. Essa maratona literária de inverno, ela vai acontecer nas 2 últimas semanas do mês de julho. Então, até lá, nas 2 primeiras semanas do mês de julho, eu vou falar também quais livros eu pretendo ler. Tá certo que hoje já é dia 9, Então, uma semana aí, um pouquinho mais de uma semana já foi. Só que eu tô com 2 leituras em andamento que eu consegui dar uma acelerada aí nessa primeira semana, que eu pretendo finalizar esse mês também. E uma das leituras, que eu pretendo finalizar esse mês é o Psicopatas do Cotidiano, da psiquiatra brasileira Kátia Meckler. E ela também é professora na área de psiquiatria forense, que é uma área que eu amo, sou apaixonada. E esse livro aqui eu tô gostando demais, eu já tô quase no finzinho dele, ó. Esse daqui eu acho que eu tô em 82%, então falta bem pouquinho para finalizar. E esse livro aqui, apesar dele ser mais introdutório, nesse tema, eu acho que pra proposta dele tá sendo muito bom, tá sensacional. Eu acho que ele tá cumprindo com o objetivo dele, que é apresentar pra gente alguns perfis psicológicos que estão presentes muitas pessoas próximas da gente, Pessoas do nosso cotidiano. Por exemplo, chefes, Pessoas do nosso trabalho, chefes, colegas de trabalho, colegas nossos próximos, do nosso dia a dia, do nosso convívio, familiares, pessoas do relacionamento. Enfim, como o próprio título diz, são pessoas do nosso cotidiano. E é impossível você não ler e não lembrar, de várias pessoas e até de si mesmo, porque enquanto eu lia, eu acabava me pegando, comparando com alguns perfis psicológicos. Então eu ficava pensando, nossa, esse traço aí eu acho que eu tenho. Devo eu me preocupar? O bom também dessa leitura é que além de apresentar para você esse traço, como diagnosticar de fato, uma pessoa que pode ser definida com aquele transtorno em específico, ele ensina a gente a lidar com essas pessoas, com esses traços assim. São traços diversos, narcisista, histriônico, bipolar, pessoas com borderline, enfim, tem muita personalidade aqui. E ele fala realmente pra gente, como a gente faz pra lidar com essas pessoas sem machucar a pessoa, sem se machucar também. Então, assim, tá sendo muito interessante e eu tô anotando, várias coisas para depois pesquisar em alguns artigos científicos para trazer um vídeo só sobre isso, que eu vi que muitas pessoas gostaram do outro vídeo que eu fiz parecido, que foi da resenha do Diário de uma Escrava, que eu acabei abordando perfis psicológicos, mais focado na área de pedofilia, Então, assim, já é outra coisa, outro esquema, já é um âmbito criminal. Aqui, não, Aqui é realmente pessoas do nosso cotidiano, sem ter incluído nenhum crime aqui no meio. Então, esse livro aqui entrou, para eu finalizar antes da maratona, Ele não tá fazendo parte ainda da maratona,
porque eu já tô acabando, já vou conseguir finalizar agora, mas é um que entrou na TBR desse mês de julho. Outra leitura que está em andamento, e eu comecei, na verdade, esse livro lá no mês de dezembro, que faz parte do projeto Lendo King em ordem cronológica. Só que no mês de dezembro eu comecei a ler e parei, porque o livro é muito ruim, ele é muito confuso, mas que estava me incomodando esse buraco na ordem cronológica, então eu coloquei ele agora para finalizar, que é Os Estranhos, do Stephen King, que eu tô lendo aqui, né, em e-book no Kindle, porque não tem a edição física, né, ela é completamente esgotada de estoque e tudo mais. Só que esse livro aqui, ele tem quase 800 páginas, ele tem 700 e poucas páginas. E o início dele, até ali os 30%, 40%, você não entende, eu pelo menos, eu não entendi nada do que estava acontecendo. Ele começava a contar a história de um personagem. Daqui a pouco você não sabia se aquela história estava acontecendo no presente ou se estava falando alguma coisa que aconteceu no passado. Daqui a pouco, ele, assim, ignorou aquele personagem e tá falando de outra pessoa, só que ela não tem uma linha de raciocínio, né, que a gente tá acostumado que nos livros vai abordando pra gente, né, as histórias, por mais que tenha 1 milhão de personagens, que tem uma linha de raciocínio contínua que a gente consiga acompanhar. Aqui, esse livro, parece que ele tá jogando pra gente um monte de informação aleatória, ele enrola demais e às vezes eu não sabia onde ele queria chegar com aquelas informações, parecia jogado mesmo, sabe? Parecia que não tava seguindo linha nenhuma. Então parecia uma eterna divagação de coisas completamente aleatórias que não tava fazendo sentido nenhum pra mim lá em dezembro. Aí o que aconteceu? Eu tava trabalhando horrores, não tava conseguindo ler nada ao longo do dia. Se eu conseguia ler 10 páginas no dia, era muito. Então isso tava me agoniando, porque eu queria, né, pelo menos chegar a alguma conclusão, né, dessa história. Eu queria entender pelo menos alguma coisa do que tava acontecendo. Só que aí juntou que eu não tava conseguindo ler por causa do trabalho. E aí eu iniciei, né, um namoro, um relacionamento. Aí pronto, foi o auge para eu largar esse livro, para eu abandonar e fazer outras coisas. Só que agora esse livro, ele ficou martelando na minha cabeça, porque agora eu tô com muito mais tempo, né, para ler, eu consegui voltar na minha rotina normal de leitura. E aquele livro tava ali, sabe, martelando, e eu tava pensando nele, pensando, meu Deus, eu tô com uma coisa inacabada, né, eu tô com uma coisa pendente, eu não gosto de ter coisa pendente, então, assim, pra mim é difícil abandonar livro. Eu sei que tem gente desapegada, que tem muito mais facilidade pra lidar com isso. Eu não sou uma dessas pessoas, por isso que, pra eu iniciar uma leitura, eu tenho que estar com muita certeza, ou quase certeza, que ela tem um potencial muito grande de me agradar. E que não foi esse caso, né? Então foi fácil, né, de deixar essa leitura de lado. Só que como ela, né, ficou ali pendente, começou a me incomodar, então eu retomei. Quando eu retomei, eu tava ali em 30, 40%. Agora, eu tô com um pouco mais de 60%, chegando quase aos 70%. E ainda assim, tem algumas partes que começa a fazer sentido, do nada, entra um monte de informação que pra mim parece muita informação inútil. Mas no final das contas, pelo menos agora, é uma coisa que eu tô tirando da frente, sabe? Eu tô tirando a pendência, então eu tô gostando, que eu tô quase finalizando, né, essa leitura. Falta aí, né, os seus 30% para finalizar, uma leitura longa, né? Como eu falei, é um calhamaço, tem quase 800 páginas, mas eu tô gostando que eu finalmente eu vou conseguir finalizar. E principalmente, né, esse livro ele tem algumas referências, apesar de poucas, mas pelo menos para a ordem cronológica ficar certinha, ficar bonitinha, só tem esse pendente e eu vou tirar isso da minha frente. Daí, eu coloquei na TBR desse mês de julho um livro que eu abri no último unboxing aqui do canal, que faz pouquíssimos vídeos. Esse livro saiu atropelando um monte de livro encalhado que tá aqui na estante esperando há muito tempo, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, né, que é o único livro da autora, esse super clássico. E eu tava pretendendo, né, ler esse livro aqui num mês temático, né, num mês um pouco mais romântico, tipo, né, junho, fevereiro, só que desisti. Eu resolvi não esperar nada, porque eu fiquei muito curiosa para ler esse livro.
A edição, né, da Dark Side tá lindíssima. Nossa, eu me apaixonei demais por essa edição. Eu mostro mais detalhes, né, dela lá no vídeo de unboxing. E eu vou seguir a recomendação da minha amiga Maísa, que ela falou pra eu começar essa leitura e ler sem nenhum tipo de preconceito, né? Porque eu tenho umas questões, umas dificuldades com romance que é um pouco mais dramático, né? Romance que é muito, ai, nossa, é drama mesmo, né? Drama desnecessário. Então eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu topei iniciar essa leitura sem nenhum tipo de preconceito. E eu vou focar em quê? Em aproveitar principalmente, né, da leitura e focar nos motivos, né, pelos quais essa leitura aqui recebeu inúmeras críticas na época, né, lá em 1800 e bolinha, quando ele foi lançado. Ele recebeu muitas críticas porque ele não fazia parte, né, de uma história que prezava, né, pela moral e pelos bons costumes da época. E principalmente porque a Emily Brontë, na época, ela lançou o livro sob um pseudônimo. Então nem sabiam que era um livro que uma mulher tinha escrito. Então, tudo isso para mim já é mais do que suficiente para eu ficar muito curiosa para ler essa história. E vou ler nessa edição aqui, bem bonitona, da Dark Side. Então, para as 2 primeiras semanas, né, do mês de julho, eu pretendo finalizar essas leituras. Aí, a maratona, ela vai acontecer nas 2 últimas semanas, né, do mês de julho, e os livros que eu falar agora, né, eles vão fazer parte da maratona. E eu amei demais a maratona, porque ela é toda temática, né, na vibe da fantasia, e tem portais, né, para reinos perdidos, com itens mágicos para fazer a travessia. Eu achei incrível, sensacional. Só que todos os detalhes, né, dessa maratona, eu vou deixar o vídeo do Geek Freak, né, do Vitor, aqui embaixo na descrição, porque nesse vídeo explica basicamente tudo sobre a maratona, como funciona, como faz para se inscrever, como participar e qual reino, né, que você pode escolher e quais os itens mágicos que você vai optar para cumprir com os desafios. E entre os 4 reinos perdidos, eu escolhi o reino da Enseada dos Decaídos, que o Geek Freak descreveu como um reino esquecido, onde a magia tomou formas obscuras. E eu, como gótica, suave, trevosíssima que sou, me senti muito representada, né? Então eu já amei. Aí tem os outros reinos, né? Que é o Templos Flutuantes, o Domínio Crepuscular e o Labirinto dos Sonhos. E entre, né, os desafios que você poderia cumprir, você pode escolher entre ler 2 livros ao longo dessas 2 semanas de maratona, 4 livros ou 6 livros. Eu, como eu já conheço mais ou menos, né, o meu ritmo de leitura, então eu optei pelo nível ali intermediário. Então eu leio 4 livros ao longo dessas 2 semanas. Daí, pra gente conseguir fazer, né, essa travessia, a gente precisa cumprir com os itens, né, de desafio. E os desafios do morador que eu escolhi tem os itens ossos, flor de lótus, capa mágica e pedra preciosa. Para a categoria dos ossos, o desafio é ler um livro recomendado por alguém. Então, assim, é basicamente qualquer livro aqui da minha estante, porque se eu coloquei o livro na minha wishlist foi porque alguém me recomendou, eu assisti algum vídeo, né, de alguém recomendando, ou alguém nos comentários me recomendou algum livro. Então, esse é bem fácil, né, de cumprir, de escolher, né, a leitura. Para esse desafio, eu escolhi o livro Últimas Mensagens Recebidas, da Emily Trunco, que também é um livro que apareceu no meu último unboxing e que também saiu atropelando vários outros livros encalhados. E isso aconteceu por motivos de eu surtei quando eu tava folheando esse livro no unboxing. Eu fiquei com muita vontade de ler, e ele parece também ser um livro bem rapidinho de ler, porque a diagramação dele é nesse formato, tem muitas frases, porque como o título diz, né, são as últimas mensagens recebidas. Então parece ser um livro assim, de ler numa sentada só. Então é um excelente livro, né, pra gente conseguir incluir numa maratona. E também ele me chamou a atenção porque são mensagens reais, né, são realmente mensagens que a autora, né, na época eu acho que ela tinha uns 16 anos,
ela reuniu essas mensagens e você fica pensando, né? É a última mensagem recebida. E por qual motivo foi a última? Seja porque rolou um término ou algum acidente aconteceu, uma tragédia, enfim. E eu gosto, né, dessa temática, se eu não me engano, eu vi um vídeo da Bel Rodrigues recomendando esse livro. Não tenho certeza, mas eu coloquei ele na wishlist já tem muito tempo, já tava querendo ler. Fazia, né, bastante tempo, então vou conseguir incluir ele na maratona. O próximo item de travessia é a Flor de Lótus. E aqui o desafio é ler um livro com um detalhe amarelo na capa. E para esse desafio eu escolhi o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. E aqui, né, o detalhe amarelo é o próprio título do livro. E esse livro aqui parece ser, assim, um livro pesadíssimo. É da autora nacional, né, a Daniela Arbex. E aqui ela vai falar, né, sobre o hospital, né, psiquiátrico em Barbacena, Minas Gerais. A Daniela, como jornalista, ela reuniu, né, as informações porque foi considerado o maior genocídio na história do Brasil, onde mais de 60 mil pessoas morreram, né, nesse hospital. E esse hospital começou a receber, né, algumas denúncias, porque na época o que era considerado doença psiquiátrica eram homossexuais, pessoas que eram moradores de rua, mulheres que ficavam grávidas fora do casamento, prostitutas ou até pessoas tímidas, pessoas mais melancólicas, também eram consideradas pessoas insanas que não eram aptas a conviver em sociedade e era colocada nessa instituição. Só que assim, né, nessa história, quem que é o verdadeiro doido? E apesar de ser uma história bem pesada, né, uma história real, principalmente, parece que é um livro que não é tão longo, né, ele tem quase 300 páginas, tem muitas fotos também que ilustram, né, o que aconteceu nessa instituição. A diagramação também é bem boa, bem espaçada, então parece ser um livro que, apesar da temática, né, que é bem pesada, parece ser um livro ok, né, um livro bom de colocar numa maratona. O próximo item de travessia é a Capa Mágica, que é um livro de uma série, então ou para você iniciar uma série ou para você finalizar. E nesse desafio aqui, eu não sei bem se eu tô dando uma burlada, mas o livro que eu escolhi para esse desafio é o livro do mês, né, do projeto Lendo King, que é o Pesadelos e Paisagens Noturnas 2. Mas será se pode ser considerado um livro de série? Não sei. Eu sei que tem o Pesadelos e Paisagens Noturnas 1, que é o primeiro livro, né, de contos, e esse daqui, para mim, é uma série, uma duologia praticamente. Esse livro aqui, o debate vai rolar só no mês que vem, no mês de agosto, mas eu já aproveito para colocar ele na maratona e dar uma adiantada na leitura. E eu não sei bem o que esperar desse livro 2. O primeiro livro eu finalizei e assim, ele é um livro engraçado. Pelo menos eu achei um livro bizarríssimo, mas é um humor cômico, meio dark, né? Então ele é tipo uma família Addams, que é meio trevoso, é meio terror, tem aquela vibe, né, meio gótico e tal, só que é engraçado, é cômico. Tanto que a mãozinha lá da família Addams, ela meio que aparece no primeiro livro. Então, assim, é aquela vibe same energy, sabe? Pra mim é a mesma energia. E eu gosto, né, de uma piada ruim, eu gosto desse gênero mais escrachado, meio trashzão. E eu dei 4 estrelas, né, pro primeiro livro. Então, assim, eu não sei se esse daqui vai seguir essa mesma vibe, essa mesma pegada, mas se seguir, ok também. E como é um livro de contos, também é muito bom para encaixar numa maratona, porque contos, né, livros de contos são mais fluidos, são mais dinâmicos. Eu acho que você lê mais rápido. E mesmo pelo tamanho dele, né, ele tem um pouco mais de 400 páginas, mas eu acho que vai dar bom sim de finalizar ele na maratona. Vamos ver, né? E o último item da travessia, né, o último desafio, que é o item da Pedra Preciosa. E o desafio é ler um livro que tenha 1 ou 2 palavras no título. E para esse desafio eu escolhi o livro Persépolis, da Marjane Satrap, que é uma HQ. Então, assim, mais um livro perfeito para colocar numa maratona. E também é um livro que apareceu no último unboxing, que, assim,
Eu basicamente peguei os livros do unboxing e surtei e falei, beleza, vou ler tudo agora. E esse livro aqui, ele tem um jeitão, né, de pesado, é uma história também de não ficção biográfica, né? A autora, ela vai contar como que aos 10 anos de idade, ela ainda menina, ela foi obrigada a usar o véu islâmico. Então ela vai relatar, né, a vivência dela nessa realidade. E é um livro que também estava na minha wishlist faz muito tempo, eu estava muito querendo ler esse livro. Eu consegui, né, adquirir a edição física, que entrou numa promoção, eu consegui aproveitar. E agora, finalmente, ele vai ser lido. Ele estava ali realmente só esperando a hora certa dele, né? E a hora certa dele é o quê? Numa maratona. E foi isso, né? Apesar de ser uma maratona mais voltada à área da fantasia, eu acabei não escolhendo nenhum livro de fantasia ainda, porque eu não tô ainda nessa vibe, né? Para ler fantasia, eu preciso realmente estar na vibe. Então eu vou esperar um pouquinho, mas quem sabe aí, né, nas próximas TBR, me contem aqui embaixo nos comentários se teve algum desses livros que você já leu, me conta o que você achou e muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo, um beijo e tchau!